Sobre os direitos e os deveres, né? E uma coisa que precisamos de entender é que tanto o empregador quanto os empregados, eles têm seus direitos e seus deveres, né? E muitos desses direitos e deveres estão especificados ali no contrato de trabalho. Eu não sei se em algum momento você já leu o contrato de trabalho, mas é muito importante, né? Mas outros direitos e deveres é, vão ser falados, né, durante um treinamento obrigatório, ou a integração, a mobilização, ou algum treinamento específico em alguma etapa, né, da atividade. Agora eu vou falar sobre os direitos e deveres do trabalhador. Então, o trabalhador, ele é um direito dele, né, interromper suas atividades quando ele observar, né, ali que tem algum risco iminente à sua saúde, à sua vida, né, à sua segurança ali durante a execução do trabalho. Só que uma coisa que a gente precisa de entender também é que ele precisa, quando ele observar isso, ele precisa de comunicar de imediato o seu supervisor ali, hierárquico, a pessoa que ele responde diretamente, né? Vamos dizer, por exemplo, que, né, ele recebeu o treinamento de GNR35, mas durante a atividade, seja atendendo um cliente, ou um contrato, ou na empresa mesmo, né, ele observou que para acessar o local onde ele vai executar o trabalho, tem uma escada acima de 2 metros. Então ele sabe que ele precisa de usar o cinto de segurança, porém ele não recebeu esse cinto de segurança. Então ele vai avisar, né, a pessoa que ele responde que ele precisa do cinto de segurança. Mas não é somente ele ali interromper sua atividade, ele também tem que ajudar, né, o que ele precisa de fazer. Vai lá no almoxerifado, né, depois de ter entrado em contato com o seu supervisor, né, tem que adquirir esse cinto de segurança. Então ele vai atrás para ele dar, né, início ou continuidade na atividade que ele estava executando, certo? Não é só interromper, né? Outro ponto importante é que o treinamento inicial ele deve ocorrer antes de o trabalhador iniciar suas funções ou de acordo com o prazo especificado na ANR, né? Então, como eu já falei antes, né, não é só antes de iniciar suas atividades, mas talvez a empresa que ele trabalha não tem exigência de um treinamento específico, mas ele vai executar a atividade, né, lá em um local onde que está tendo uma obra, onde que está tendo uma reforma, né? Então, para acessar aquele ambiente, precisa de ter o treinamento específico, né, vamos dizer, da NR18. Então, ele precisa antes de acessar aquele ambiente, né, ter o treinamento para ele conhecer quais os riscos, né, que ele vai estar exposto. Outro ponto é cumprir as disposições legais e regulamentares, né, sobre segurança e saúde do trabalho. Inclusive, aquelas que constam lá na ordem de serviço, né, de segurança do trabalho. A ordem de serviço, né, ela é expedida pelo empregador e ela tá, né, ela tá ali, a exigência dela tá ali na NR, que o empregador deve, né, elaborar a ordem de serviço. Porém, o empregado, né, a pessoa que foi contratada, o colaborador, ele precisa de lei, ele precisa de cumprir o que está ali. E o que é que vai estar ali na ordem de serviço? Vai estar ali discriminando suas atividades, né, da sua função, e ali vai estar os riscos que ele está exposto, como vai prevenir esses riscos, quais os equipamentos de segurança que aquela função é obrigatória a usar, né? Então ali algumas normas, algumas regras, seja internas ou que constem em NR. Então o colaborador precisa de conhecer elas e precisa de colocar em prática. Outro ponto é submeter-se aos exames médicos previstos nas NRs, né? Não nas NRs em si, mas aquilo que é estabelecido, né, no PGR ali. O PGR é o Programa de Gerenciamento de Riscos. De acordo com esses riscos por função, né, por área, o que o trabalhador vai estar exposto ali, o médico pega esse documento, avalia quais os riscos e aí ele determina qual vai ser os exames que essa função, esse colaborador, de acordo com a sua exposição ali, vai precisar de realizar, né? E ali ele vai elaborar o PCMSO, Programa Médico
de saúde ocupacional. E de acordo com isso que os exames, que o colaborador vai realizar os seus exames, né? Vai dizer que ele vai estar exposto a ruído, então ele vai estar determinando que ele vai fazer audiometria, entendeu? Então, o colaborador, ele precisa de, né, submeter a esses exames, senão ele não tem como ele executar essa atividade, né? Não tem como. Outra coisa, outro ponto, né, importante, é colaborar com a organização na aplicação das NRs. Então, só de você estar participando aqui desse treinamento, provavelmente foi uma exigência, né, da organização para que você viesse a acessar ou, né, trabalhar. Então, só que a gente tem que colaborar com isso, não somente com isso, mas com todas as iniciativas da empresa para colocar a NR em ação, né? Outro ponto importante é usar os equipamentos de proteção individual ou coletivo, né, que é fornecido pelo empregador, pela empresa, né? Tem que fazer uso. Não é só assinar a ficha de EPI, não é só receber os EPIs, né, mas também fazer uso deles. Um ponto também aqui é que constitui auto faltoso a recusa injustificada. Olha só, não é, né? Eu falei sobre interrompimento de atividade em caso de verificação de algum risco, né? Sem as condições, seja o risco ali que você observou, que seja a falta de algum equipamento, de alguma ferramenta, ou até mesmo as condições inseguras do ambiente. Aqui não, aqui eu estou falando recusar, interromper a atividade, né? Se recusar a fazer a atividade sem uma justificativa, sem um motivo, né? Então isso aí, né, pode gerar aí a rescisão do contrato de trabalho, ou, né, o contrato que foi feito com a empresa, independente de como seja esse contrato, né? Então, ali, isso daqui constitui auto faltoso, né? Tem que justificar, tem que ter um motivo. Aqui vamos falar alguns direitos e deveres do empregador, né? Então, o empregador, ele deve promover capacitação e treinamento dos trabalhadores, então é responsabilidade ali do empregador. A empresa está contratando a pessoa, ela conhece os riscos, sabe o que precisa, então ela precisa ali de prover ali capacitação para todos, né? Outro ponto é que são obrigatórios a elaboração e a implementação do PGR nos canteiros de obra, contemplando os riscos ocupacionais, suas respectivas medidas de prevenção, e deve ser elaborado por profissional legalmente habilitado em segurança e saúde do trabalho, implementado sobre a responsabilidade, gente, da organização, né? Então, o PGR, eu falei, é um programa de riscos ocupacionais, de acordo com a função, a especificação ali daquela função, daquele trabalhador, vai analisar qual vai ser os riscos ali que ele vai estar exposto, vai fazer uma análise desses riscos, né, levando em consideração o que é a prevenção deles, o que vai precisar para eliminar, para que não venha a acontecer nenhum acidente, nenhum ferimento, nenhuma doença ocupacional, vai gerar ali um plano de ação e vai determinar ali o que o colaborador precisa de fazer, o que a empresa precisa de fazer, e com isso vai elaborar ali o PCMSO, mas a elaboração desse PGR, desse programa, é de responsabilidade ali a contratação da empresa. A empresa contrata. Quem elabora o profissional legalmente habilitado, então a empresa precisa de fazer esse controle e precisa ficar atento quanto a isso, e isso é responsabilidade da empresa. Mas uma coisa que é importante, que ela também é responsabilidade da empresa comunicar aos trabalhadores sobre os riscos, né, consolidados ali no inventário de riscos, e também as suas medidas de prevenção, né, o que foi determinado lá dentro do PGR, né? Não importa como, se ela vai dar um treinamento, se ela vai deixar disponível ali também, né, que deve ser disponibilizado ali para os trabalhadores, se vai disponibilizar também em forma digital ou impressa, então isso precisa de ficar bem comunicado, certo? Gente, vamos ficar aqui com os direitos e os deveres, né, e nos encontramos aqui no próximo módulo, bem?